Integrantes do grupo: Marcelo, Vitória, João Marcos e Esther. Briófitas são grupos de pequenas plantas, geralmente com poucos centímetros de altura, que vivem preferencialmente em lugares úmidos e sombreados, claro. O corpo do musgo é formado basicamente de três partes ou estruturas: as rizóides, que são filamentos que fixam a planta no ambiente em que ela vive e absorve as águas e os sais minerais disponíveis no ambiente. Também temos a cauloide, que são pequenas hastes de onda que partem os filóides. E também temos os filóides, que são estruturas clorofiladas e capazes de fazer fotossíntese. As briófitas são um grupo de plantas verdes, sem raízes, mas com um rizóide mais utilizado para a fixação do substrato por não apresentar grande capacidade de absorção de nutrientes, e também sem um verdadeiro caule ou folhas, apresentando cauloide e filóide. São também desprovidas de um sistema vascular, motivo pelo qual se desenvolvem preferencialmente em locais úmidos e protegidos da luz direta do sol, como faces protegidas de pedras e falésias, e ramos de árvores, especialmente a sua face interior, ou a face norte, no hemisfério norte, e a face sul, no hemisfério sul. É também por causa da ausência de um sistema vascular, que não existem briófitas muito grandes. O transporte do nutriente da célula à célula é muito lento, portanto as células mais distantes morreriam desidratadas. As briófitas são criptógamas, ou seja, plantas que não produzem flores. Elas são, na linha evolutiva, a transição entre as algas verdes clorofícias e as plantas vasculares. São três características que diferem as briófitas das clorofícias, presentes nos gametângios masculinos anterídeos e femininos arquelônios, com uma camada protetora de células estéreis. Retenção do zigoto e do embrião multicelular em desenvolvimento esporófito. No arquegônio, presença do esporófito multicelular diploide. Reprodução das briófitas. Para explicar como as briófitas se reproduzem, tomaremos como modelo o musgo mimoso. Os musgos verdes que vemos no solo úmido, por exemplo, são plantas sexuadas que representam a fase chamada gametófito, isto é, a fase produtora de gametas. Nas briófitas, os gametófitos em geral têm sexos separados. Em certas épocas, os gametófitos produzem uma pequena estrutura, geralmente na região apical, onde terminamos os filóides. Ali, os gametas são produzidos. Os gametófitos masculinos produzem gametas móveis, como flagelos, os anterozoides. Já os gametófitos femininos produzem os gametas imóveis, chamados oosferas. Uma vez produzidos de planta masculina, os anterozoides podem ser levados para uma planta feminina com um pingo de água da chuva que caem e respingam. Na planta feminina, os anterozoides nadam em direção à oosfera. Da união entre o anterozoide e a oosfera surge o zigoto, o que se desenvolve em uma forma em um embrião sobre a planta feminina. Em segunda posição, o embrião se desenvolve e origina uma fase assexuada chamada esporófito, isto é, a fase produtora de esporos. Briófitas, exemplos. Antes de partir para os exercícios, que tal descobrir alguns exemplos de briófitas? Este grupo de plantas é dividido em outros subgrupos, que são musgos, hepáticas e antóceros. Cada um deles tem características bem peculiares, normalmente mais estudados pelos biólogos e estudiosos dessa área. Para nós, que estamos lidando com o conteúdo do ensino médio, basta conhecer os musgos.